Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney criado para descomplicar o mundo dos seguros para você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro para atleta. Os nossos convidados vão explicar quais são as coberturas que existem para atleta profissional, se tem que ser um seguro contratado individualmente ou pelas equipes e como funcionam as competições no exterior. Vamos falar ainda o que tem disponível para os atletas amadores. E um deles conta pra gente quais as situações que ele já passou praticando esporte. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, pessoal, para falar sobre esse assunto, estou aqui hoje com os convidados na mesa, vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui na minha frente a Jaqueline Reis, que é superintendente de seguros pessoais da Mafre. Tudo bom, Jaqueline? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto tão diferente, né, mas tão importante também ao mesmo tempo. Obrigada. Ótimo. Temos também a Liciane da Luz, que é corretora de seguros especializada no ramo esportivo. Oi, Liciane, muito bom ter você aqui. Oi, tudo bem? Então, prazer também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Para mim, aí é sempre um prazer enorme poder falar nesse tema que é tão relevante hoje na minha vida profissional, lógico. E que, enfim, Vamos seguir com o papo aqui. Temos também aqui do meu lado, tem o Fred Chaves, que é diretor comercial e atleta amador. Oi, Fred, muito obrigada por você ter vindo aqui também conversar com a gente. Obrigado pelo convite. E acho que vai ser um momento de muito aprendizado aqui também, né, com vocês. Que Obrigado. Bom, essa é a ideia, né? A gente poder esclarecer aqui sobre o mercado de seguros. Inclusive, para começar, a gente também entrevistamos o Caio Souza, que é um atleta brasileiro, né, de 29 anos. Ele compete em provas de ginástica artística. Ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente gravou com ele antes. Separamos alguns trechos da conversa com ele para poder tornar dinâmico esse papo, né? Inclusive, eu vou pedir para colocar o primeiro trecho aqui da conversa. A gente vai colocar alguns trechinhos, né, conforme for rodando o papo. Mas vamos começar pelo que ele conta um pouquinho, né, do conhecimento dele de seguro. Ele tem uma pergunta também. Por favor, pode rodar. Meu pai fez um seguro de vida no banco que ele trabalhava na época. Agora meu pai é aposentado. E eu continuei fazendo isso aí. Mas se eu soubesse que tinha um seguro de atleta, eu teria feito de atleta. Mas acho que é novidade isso também, né? Mas eu queria realmente entender o que é o seguro atleta. Um seguro de um atleta, o que cobre, o que não cobre, porque, como eu falei, eu tenho plano de saúde e tudo mais, eu não faço nem ideia do que seja um seguro atleta, eu só queria entender realmente, porque isso é muito importante para todo mundo, assim, dos atletas, porque a gente sabe o quanto a gente rala, o quanto a gente batalha para isso, e sempre nessa hora de uma lesão ou alguma coisa assim, a gente fica meio, né, a gente acha que a gente está meio desamparado, e ter um seguro atleta seria uma boa ajuda, com certeza. Então vamos começar, né, meninas? O que o seguro para atleta cobre, né? A gente estava falando um pouco antes que tem alguma questão de legislação, né, de que é obrigatório, que não é, então acho que dá pra gente começar o nosso papo por aí. Quer falar um pouquinho da legislação, Lice? Você abre? Aí vamos lá. Eu complemento. Então, tá fresquinho. Até para dar uma introdução a esse assunto, eu acho bem importante a gente abordar lá atrás uma questão mais histórica em relação a isso, né? O Brasil, ele sempre foi muito conhecido pelo país do futebol, sempre muita questão de esporte envolvida e tudo mais. Em 98, ele teve aí a primeira legislação do desporto, né? Que era conhecida como a Lei Pelé. Essa primeira legislação, ela trazia um artigo onde exigia que os clubes, né, as instituições, contratassem um seguro de vida
e acidentes de trabalho para esses atletas. Então, já era uma exigência. Ela instituía também algumas questões aí, como a remuneração anual como fim indenizatório para o atleta e também que estivesse garantindo, né, coberturas aos riscos e que eles estão expostos, né? E aí é uma questão também de interpretação. Houve muito uma confusão, porque, por exemplo, acidentes de trabalho não é um termo que a gente utiliza no mercado segurador, né? E aí, em 2011, teve uma alteração dessa redação da lei. E aí, nesta alteração, eles trouxeram o termo técnico, né? Seguros de vida e acidentes pessoais. E aí, a gente traz isso para o mercado de seguros. Qual é essa interpretação, né? Então, seguro de vida e acidentes pessoais. O seguro de vida vai envolver questões também de morte natural. E acidentes pessoais, quando você tem uma pólice apenas de acidentes pessoais, realmente são apenas a questão de… que envolve acidente, tudo que é externo, súbito, né? E aí também, lógico, é o maior risco do atleta, principalmente porque a gente está falando da condição física dele como o instrumento de trabalho dele. Então, isso é bem importante. Mas tinha um quê em relação à legislação? Que tinha vários artigos dentro desta legislação que eram direcionados apenas ao futebol. E era o que acontecia com o artigo 45, essa exigência. Então, os clubes dentro desta atividade, e muitas vezes clubes que têm outras modalidades, mas acabavam contratando por questão de exigência apenas para o futebol. E outros atletas, apesar de ter a mesma situação de condição física dele como o principal valor, que a condição física dele é o ativo da instituição, né? Ele não tinha essa cobertura. O diferencial do seguro de atleta, na verdade, como que a gente veio parar nesse mercado, né? Até contando um pouquinho da minha história, daí isso aconteceu aí, já vou para 10 anos de mercado esportivo, atuando nessa área. E, coincidentemente, eu sou natural de Chapecó, sou chapecoense aí, e eu recebi um convite na época do clube da minha cidade, porque eles recebiam muitas demandas judiciais. E essas demandas judiciais sempre traziam essa questão da indenização por conta do artigo 45, que era uma exigência do clube. E o clube não entendia, porque o clube tinha uma pólice, que é uma pólice com coberturas tradicionais, né? Aí são mais coberturas que eu digo tradicionais, são com as coberturas de invalidez que eu tenho como corretora ou qualquer outra pessoa. Por exemplo, o Fred, diretor comercial, tem esta pólice, mas o Fred, atleta, já não é esta garantia exatamente que precisa, né? E esse que é o grande diferencial. Porque ele não entendia por que ele tinha uma pólice contratada, mas continuava sendo condenado. E aí, quando a gente ia avaliar esses processos, o clube, na verdade, estava sendo condenado por omissão. E aí, ele tinha que fazer uma indenização substitutiva, porque entendia que ele não havia contratado a cobertura correta que garantisse que, caso esse atleta encerrasse a carreira de forma precoce, tivesse a garantia de receber a indenização anual, a indenização da remuneração anual dele, como previa a lei. E era por isso que o clube vinha sendo condenado. Ulisses, queria só aproveitar esse gancho para trazer, né, um exemplo real. Foi até você que me trouxe ele, eu uso ele para tudo agora, do joelho, né? Se a gente pega uma pólice tradicional de vida, tem uma cobertura que chama invalidez, né, parcial ou total por acidente. E aí, essa é uma invalidez que você tem ali percentuais, né? A gente fala, é até pejorativo, né? O pessoal fala, tem uma tabela, quanto que vale um dedo, quanto que vai… É bem complexo você falar sobre isso numa venda de seguro. Mas, por exemplo, num acidente, uma pessoa veio a lesionar o joelho. O Messi, por exemplo, né? Perdeu o joelho. Lesionou o joelho. Inclusive. Nessa tabela do seguro de vida tradicional, você vai pagar 20% da indenização, que é o que equivale o joelho lá na tabela. Só que um jogador profissional acabou a carreira do cara. Não é só o joelho, né? Acabou a carreira, né? Ele encerra a carreira ali. Eu acho que essa foi a principal questão, né? Porque ele contratava uma pólice tradicional, falava, beleza, eu tô coberto, eu tô atendendo a lei. Na hora do vamos dizer assim, que acontecia um acidente desse, onde um jogador encerrou a carreira por conta de um acidente, aí a seguradora ia lá, indeniza 20%. Fala, não, mas
não era 100? Não é essa cobertura. Um seguro tradicional não cobre, né, 100%, né, não cobre acidentes relacionados a encerramento de atividade laboral. Que nesse caso é isso, né? Um acidente que causou a aposentadoria precoce, vamos dizer assim, de um jogador, enfim, deveria caracterizar numa indenização de 100%. Então, a própria, desde o desconhecimento, né, da legislação, ao desconhecimento das apólices que vinham sendo contratadas, levou os clubes a uma quantidade de ação judicial. Só uma dúvida, essa lei que vocês estão falando é a de 98 ou é já da mudança em 2011? Já em 2011, né? Nesse tempo, quando foi observado isso em mercado, já era mais de 2011, no caso, né? Entendi. Nessa época foi 2014. Quando eu entrei nesse clube para averiguar o que, enfim, estava ocorrendo e comecei a fazer esse estudo em mercado. Até eu só queria fazer também, aprofundar um pouquinho mais o que a Jaque abordou, que é a questão de que, quando a gente traz até um fator estatístico aí, a maioria dos atletas, eles sofrem mais lesões articulares, né? Então, assim, um atleta, por exemplo, lá na tabela, 20% equivale a um joelho, mas a gente tá falando de um joelho, precisei fazer a substituição, ou tive uma fratura não consolidada, aí sim, 20%. Mas o que ocorre com o atleta não é isso. O que ocorre com o atleta é uma lesão de ligamento, é diferente. Aí a gente entra numa outra questão de regulação, que não é só os 20% que vai reduzir, porque aí você tem a regulação por redução funcional. E aí, quando ele recebe a alta médica definitiva, depois de fazer todos os tratamentos, o médico vai definir, por conta desse rompimento aqui de ligamento, ele perdeu 50% da função deste membro. Então, além da redução dos 20%, ainda vai reduzir mais ao valor de 50% daquele valor. Então, o valor fica muito irrisório. E aí a gente tem uma legislação exigindo que seja pago a remuneração anual, e aí todo este resto da conta vai sobrar lá na demanda judicial para o clube pagar. Então, o clube não sabe que ele está fazendo um investimento, que muitas vezes já é precificado de forma mais alta pelo risco do jogador estar mais exposto a uma questão de acidente, né? E aí, justamente por causa disso, ele tem uma taxa mais agravada, o clube faz um investimento e não sabe que está fazendo um investimento errado, né? Porque lá na hora ele não vai ter a cobertura correta. E aí acontecia isso. O clube não entendia por que ele estava sendo condenado se ele estava contratando. E aí, quando eu fui para o mercado e eu comecei a pesquisar com as seguradoras, não, olha aqui, o que eu preciso é uma cobertura profissional. Todo mundo negava. Não tinha. Aí a gente começou a fazer um trabalho inverso, né? Aí, como corretora, a gente começou a buscar o mercado para construir algo que atendesse de fato e trazer esta invalidez laborativa para dentro dessas apólices, para que o clube tivesse condições de se defender também. Não, eu estou cobrindo isso aqui. Porque outra curiosidade em relação a isso, a própria legislação, é que ele também obriga ainda, né? Até tem essa questão aí da alteração agora para a nova Lei Geral do Esporte. Mas ele também obrigava o clube a que pagasse pela remuneração desse atleta pelo período de afastamento e que também pague pela despesa médica dele para a reabilitação. Então, como o princípio básico do seguro aí é não gerar, recompor um prejuízo e não pode gerar lucro ao segurado, se ele recebesse do clube e recebesse, por exemplo, do seguro, mas aí ele ainda por obrigação de lei, ele também o clube teria que continuar pagando e ainda pagar. Ele não tinha um prejuízo até então. Então, o prejuízo se dá de fato a partir do momento que ele perde a condição física dele e fica inapto, né? E aí, até então, nós tínhamos isso apenas na questão da legislação aí da Lei Pelé. E agora a gente teve uma mudança bem recente, que foi agora no mês de junho, que entrou em vigor a nova Lei Geral do Esporte. Então, ela revogou a Lei Pelé e outras leis que também tratavam das questões aí de esporte. E aí ela traz agora, antes ela trazia só como futebol, e agora ela teve algumas alterações. Ela trouxe também a exigência para a contratação pro treinador, também esse seguro. E ele também traz, como aí é o caso do Caio, que as confederações que colocarem aí atletas para fazer essas competições, ou que estiverem, né, atuando através dessas confederações, as confederações também são obrigadas a contratar esse seguro. E aí ela também faz essa extensão, que
que foi uma mudança que eu considero a mais importante. E que tem um mês só. Talvez tenha um pouco mais quando esse episódio vai ao ar, mas é agora, de 2023. Agora. Junho de 2023, junho de 2023, isso. Ou seja, já vai pegar alguns próximos campeonatos, né? Tipo o Pan-Americano, que aconteceu em outubro, Olimpíadas ano que vem. Para fim de seguro, não necessariamente nós atuávamos apenas com futebol. Isso era um negócio apenas da legislação. Então, por exemplo, a gente atua com vários outros atletas. Nós temos só futebol, a gente tem futsal, recebemos já demandas de basquete, de outros atletas, né? Então, aí é um pouco mais a Jaque vai explicar, mas tem mais a questão da precificação para colocar no coletivo, no individual, né? Mas a realidade que a gente vê no mercado é isso. Por exemplo, o caso do Caio, que tem o seu seguro de vida, lá um seguro de vida que a confederação fez para ele, que aí eu também desconheço, né? Sobre como eles contratam hoje isso, se eles fazem uma pólice coletiva ou não. Mas tem também as questões do evento, né? Porque aí tem os seguros que se complementam para essas questões. Então vai ter lá o evento esportivo, teve uma competição, aí ele vai ter seguro daquele evento, tanto para os atletas quanto para staff, que é, por exemplo, o Fred deve ter isso nas competições também, né? Mas aí são apólices que você contrata para aqueles dias e são acidentes pessoais, vai envolver lá uma morte acidental, uma invalidez, né? Mas aí já nessa questão tradicional, com essa regulação tradicional. E também uma despesa médica hospitalar, vai ter esse tipo de cobertura, né? E aí ou também quando envolve a questão de seguro viagem, então teve esse deslocamento, então pode ser que sejam esses amparos, enfim, que a confederação faz para esses atletas, né? Mas agora a gente, com essa alteração também, é outro público que a gente busca aí para tentar adequar também. Eu fiquei com uma dúvida, assim, voltando na história, né, do clube. Quando o clube ia fechar esse seguro, a seguradora nunca questionava assim, você é um clube, então você tem que ter um seguro especial, ou isso não existia, ou era uma grande desinformação que nem as próprias seguradoras sabiam que tinha que ser algo diferente? Não sabia. A seguradora não, porque na verdade, para fim da seguradora, já que até pode falar mais isso, não é algo que a seguradora vá buscar, né? Quem faz essa intermediação no mercado e muitas vezes que traz mais informação acaba sendo o corretor, né? Acaba sendo o corretor. Era uma grande desinformação sobre o assunto, né? Sobre o tema, na verdade é uma lacuna. É uma lacuna entre a legislação e o que o mercado de seguros de fato pode oferecer. E aí quem está na ponta para oferecer, para fazer esse trabalho mais consultivo com o cliente final é o corretor. E foi aí que nós identificamos, né? Eu posso falar como corretor, identificamos isso e começamos a fazer a busca para a construção desse produto. Ficou um nicho, né? Ficou um nicho, tanto é que hoje, dentro desse projeto, é o único no Brasil que faz atendimento com essa cobertura, né? Mas é um nicho bem específico. Isso é muito importante, né? O agente do mercado ser o propagador, né, dessa informação. Exato. Quem tá te vendendo, né? Quem tá fazendo a oferta. Porque aí a gente pega esse gancho, né? A gente tem os seguros coletivos, que são as confederações, os clubes, enfim. Que também vai ter esse agente, né? Direcionando ele, como o caso que a Alice trouxe aqui. O quanto a pólice que ele tá contratando faz sentido, o quanto ela está atendendo a legislação. Ou simplesmente deixar o clube ciente, né? De falar, olha, sua pólice aqui é tradicional, se tiver algum evento aqui, você vai ter que colocar do bolso, você vai ter que, né? Então, assim, é a transparência, né? De falar, serve, não serve. E isso se aplica muito ao seguro individual também. Né? Então, acho que pegando o exemplo do Caio, o pai dele trabalha no banco, em algum momento ali fez um seguro para ele e fez um seguro possivelmente ali porque a gente também tem ciclos, né? No momento de vida. Então, no momento em que você é solteiro, ou você pratica esporte, como o caso do Fred. Hoje você tem um risco que é muito maior para acidente, né? A sua exposição a acidente é muito maior. Uhum. Então, o agente, a pessoa que está te fazendo essa venda, tem que trabalhar coberturas relacionadas a esse, né? Como é o caso do Caio. Se ele for buscar um seguro individual, ou ele pode até revisitar a pólice dele, né? Olhar e falar, quais coberturas será que eu tenho contratado aqui? Eu tenho validez por acidente, eu tenho despesa médica hospitalar, eu tenho, sei lá, diária por internação, porque são coberturas que vão respaldá-lo ali muito mais na questão do acidente e que talvez ele precise muito menos do que uma cobertura propriamente dita de morte natural nesse momento. E aí você faz a transição, eu vou pegar o meu exemplo. Hoje eu tenho uma filha de 5 anos. Quando eu tive a minha filha, eu voltei de licença maternidade, eu voltei num período viajando muito. E eu tive um insight uma vez viajando para Minas, peguei uma turbulência, eu tava no avião
E ali, né, eu falei, casa de ferreiro, né? Eu falei, quem me assistir agora, eu vou tomar bronca. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falei, gente, o meu seguro individual, como que tá? Será? Porque eu comecei a pensar nessas coisas. Eu falei, gente, se acontece alguma coisa aqui, né? Eu tô com a minha filha pequena em casa, com escola particular, enfim, são outras demandas, né, do que eu tinha quando eu era, né, só casada e não tinha uma pessoa dependente de mim. Então, o seguro, ele também tem essa questão de você tratar ele de forma flexível, de acordo com o seu momento de vida, né? Como vamos pegar um outro momento mais uma pessoa que já tá aposentada, filho criado, tudo, né? Você muda o momento também. Então, acho que pro atleta também tem muito disso, né? Eu vou até pegar esse seu gancho e pedir para eles passarem um outro trechinho aqui, que o Caio conta justamente como que é a preparação dele, né? O que ele faz. E aí, acho que a gente pode também partir daí para entender a diferença de momento, né? O que é… Se aconteceu algum acidente, alguma coisa na preparação, no evento, no pós, eu acho que dá pra gente poder falar um pouquinho dessas diferenças de momento, né? Vocês conseguem rodar pra gente, pessoal? Agora sim é o trecho 1. Bom, a gente, aqui no clube, no Minas, a gente treina por volta de 6, 7 horas, de manhã e de tarde. Né? Os riscos, basicamente, que eu tenho são dentro do ginásio ali, digamos assim, nas acrobacias que eu faço, tanto em treino quanto em competição. Aqui no Minas, a gente tem um trabalho muito bacana na fisioterapia, né? A gente faz preventivos todos os dias. Como eu disse, a gente treina 2 períodos, de manhã e de tarde. A gente faz preventivos de manhã e à tarde, né? Preventivos específicos, né? Cada um tem a sua demanda, né? Do que precisa. Tem o específico, os preventivos em equipe, que aí o fisioterapeuta passa com todo mundo. Além disso, dentro do ginásio, assim que acaba o treino, a gente vai para fisioterapia para fazer mais algumas coisas. Então, a gente faz essa questão de preventivo muito afinco para poder realmente prevenir. Né? Óbvio que a gente sabe que algumas coisas não dá para prevenir, né? Acontece um trauma, alguma coisa assim, mas a gente tem um trabalho muito forte nessa questão de preventivo. E isso vem melhorando ao longo dos anos, assim. Eu lembro que quando eu entrei na seleção, a gente já tinha essa ideia de preventivo, mas não era tão forte, tão disseminada. Então, isso vem crescendo e isso vem fortalecendo a ginástica como um todo. Então, né, ele fala muito dessa questão de preventivo e que os riscos são basicamente no ginásio, né? Sei que é um pouco diferente do momento que você falou de vida, mas são momentos diferentes da prática esportiva, né? Quando ele tá treinando, quando ele vai pro campeonato, quando ele tá no período de lazer dele, de repente tá fora, né, de algum treino. Como é que funciona isso? Quais coberturas dentre as que vocês falaram aí que funcionariam em cada momento, por exemplo? O que eu entendo? Que aí é uma composição, né? Quando a gente fala do seguro para o clube, né? Ou a federação, ou o clube, enfim, né? Ou a instituição que está por trás fazendo um seguro, você tem a modalidade de evento. Então, essa é uma modalidade que ele faz ali específico para aquela competição. E é um seguro de 2 dias, 3 dias, né? Muitas vezes cobre até o público. Dependendo do seguro, cobre atleta, staff, público e todo mundo que, né, tiver envolvido. Esse é um seguro muito pontual e normalmente é um seguro que ele não é tailor-made, né? Ele é um seguro padrãozão, né, para todos ali os envolvidos. Tailor-made seria o customizado. Tailor-made é o customizado. Não é um customizado. Isso, ele não é um customizado. Ele é um seguro ali pro evento, mais empacotado, vamos dizer assim, né? Então, esse é um risco, né? Quando a confederação, a federação também, falando ainda de seguro coletivo, faz esse seguro que a Alice trouxe, né? Esse não é um seguro prazo curto. Esse é um seguro 24 horas, independente do momento, e ele vai cobrir a preparação e ele vai cobrir o momento que estiver jogando, né? Ele é focado em acidente, né? Então, é independente de onde esse acidente aconteça. Ele não é focado… E qualquer, né, situação cotidiana, exato, né? Então, se for um acidente doméstico, um acidente de trânsito… Exato. Né? Ele é um seguro… muito páreo ao tradicional, só que com uma cobertura diferenciada para esse público. Mas ele é um seguro que cobre 24 horas por dia e não necessariamente ali
a questão do atleta. Mas aí você vai para a questão do customizado também. Só que é um seguro que quando você vai para a lei, você tem lá 3 coberturas obrigatórias. Então, ele vai cobrir em caso de uma morte, ele vai cobrir em caso de uma invalidez por acidente e vai ter ali o seguro funeral. Vamos colocar assim, é um pacotinho, né? Ele é um… E dificilmente o clube vai contratar alguma coisa diferente disso, né? Ele tem ali a obrigatoriedade. São coberturas que vão respaldar o atleta 24 horas, mas são coberturas limitadas, né? Falando em momentos até, em relação a essa questão da customização, conforme a padronização lá já… trazendo a questão legal, tem também a questão de momentos quando ele é um atleta em formação e ele já é e quando ele já é um profissionalizado, né? Então, por exemplo, nas categorias de amadores, então eles mantêm esse contrato de formação do atleta. E na legislação também prevê que o clube que quiser ir dentro do futebol, né, tem a questão da certificação de clube formador, que dá aí acesso ele a um mecanismo onde ele recebe percentual de valores por toda a transição de carreira do atleta, por toda a carreira dele. Então é algo que os clubes buscam muito fazer, né? E aí, para que ele tenha acesso, né, a essas vantagens da certificação de clube formador, ele precisa cumprir vários requisitos. Entre eles, a contratação de seguro de vida, assistência de um plano odontológico, assistência psicológica, enfim. Posso aqui citar inúmeras coisas. E isso é fiscalizado muito de perto, assim, dentro dos clubes. E essa questão do atleta, já quando a gente está falando de um atleta amador, aí a gente não vai poder trabalhar uma invalidez laborativa, até porque ele não é um atleta com salário pactuado, o mercado não vai oferecer isso. Mas aí a gente traz outra realidade do seguro, da própria instituição, que é a questão de que ele precisa de mais respaldo financeiro. Então, ele busca mais por uma questão de despesa médica, hospitalar e odontológica. E aí, geralmente, essas apólices vão dar esse respaldo através dessa cobertura. Então, inclui, né? Tem clubes que buscam também no profissional incluir também essa cobertura, quando ele não tem aí uma questão de patrocínio de um plano de saúde, que também acaba custando caro quando a gente está falando de atletas, por conta da utilização e tudo mais. Então, tem esse momento diferente também, porque aí a gente tem algumas categorias aí para atleta amador e a gente vai trabalhar especificamente o atleta profissional. Então, cada um dentro do seu momento, tem isso também. Então, tem que ser visto de perto. E aí, buscando também um pouquinho do que a gente falou antes, esse trabalho, e até o que o Fred comentou, como é importante, né, a pessoa estar vivenciando e olhar para a situação mais pessoalizada deste atleta ou desta instituição. Porque a gente tem inúmeros corretores, enfim, seguradoras no mercado. Mas você buscar por um atendimento personalizado, com isso é muito importante. Então, além de tudo, a gente busca hoje, com todo esse trabalho, também atuar com corretores, né? E também fazer esse trabalho de conscientização para uma venda responsável também, para que lá na ponta você saiba o que você está contratando. Porque o que eu percebi… Muitas vezes, se eu chegar aqui e falar pro Fred, né? Eu vou falar assim, Fred, contratar lá na sua… Tu vai falar, tu tem cobertura de invalidez? Aí tu vai falar, tenho. Não, a minha pólice cobre invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Ele acha que cobre tudo. Cobre invalidez permanente, a total e a parcial. Meu Deus, cobre tudo. E na verdade, quando tu vai pra condição geral, tu vai ver a tabela, né? Aí tu descobriu que não. Então isso é um ponto bem importante a ser analisado. E isso acaba gerando uma confusão. A instituição que é obrigada a contratar, ou o atleta que por preocupação quer contratar, ele olha aquela nomenclatura e acha… Nossa, arrasei, né? E na verdade… Tô 100% protegido. E na verdade, que tudo é tudo, mas tudo não é exatamente tudo. Comprou gato lebre. Eu queria puxar um ponto que você falou, só pra gente deixar assim bem esclarecido. Qual que é o conceito de atleta amador que você trouxe aí? Seria igual, por exemplo, o Fred vai contar um pouquinho pra gente daqui a pouco quais são os esportes que ele pratica, o que ele funciona… Ou qual que é o conceito de atleta amador que tá configurado? É na lei ou é nas cláusulas apenas da pólice? A gente tem a questão do atleta amador, que é o atleta que está com contrato de formação, né? Então você tem esse atleta, isso, que ele vai seguir essa carreira profissionalmente. E aí a gente também lá tem o atleta amador, mas que é o atleta lá que não é… Porque o que ocorre vai ser um atleta profissional, aquele que tiver a sua renda,
né, maior dentro dessa atividade. Então, o atleta profissional vai ser o Caio, que tá ali treinando 6, 7 horas por dia para isso. Agora, se eu pegar o Fred não. A maioria do tempo dele vai ser diretor comercial, Exato. Mas aí ele pratica esporte. Então, são públicos diferentes. Então, por isso que é necessário que a gente veja a necessidade de cada um. Por exemplo, se eu for conversar com o Fred sobre um seguro para ele, eu vou orientá-lo a contratar o melhor que estiver disponível dentro do mercado. Então, Fred, você precisa contratar uma apólice individual lá na sua apólice com uma diária de incapacidade temporária, porque ele vai conseguir contratar. Porque o Fred é um diretor comercial, né? Então, a sua atuação principal. Você tem que ter uma cobertura lá de invalidez, né? Mas caso o Fred fique incapacitado para sua profissão, sua profissão para o seu esporte, a sua renda principal, de onde ele provê, é como diretor comercial, né, Fred? Então, é diferente do atleta. Então, assim, por isso tem a diferença do amador. Nós temos o amador, que é o Fred lá, que atua em um segundo momento para competições específicas e treina lá, às vezes com um profissional contratado por ele mesmo, né? E temos o atleta, o atleta amador que está em formação para se tornar um profissional. Entendi. Conta pra gente, então, Fred. Antes eu queria só pegar um gancho, que eu fiquei curioso. Esse amador que está sendo preparado para ser um profissional já vai ser uma diferente da minha, por exemplo, né? Porque vou botar entre aspas, uma subjetividade de que esse cara ele tem o potencial de virar um profissional e ganhar mais, por exemplo. Sim. Então… Mas nesse caso, esses alunos, vamos dizer, não é alunos, né? Mas seriam atletas em formação… são respaldados pelo clube, eles não é? Obrigatoriamente, por uma questão legal, eles têm que ter o respaldo de um do clube. Exato. Entendi. Aí, já no seu caso, não. Você vai fazer a sua própria contratação, Então, né? tem a categoria que está abaixo de um clube respaldando e a categoria individual, como colocação. Não, mas na pólice dele teria essa subjetividade, vamos dizer, como um algo a mais ali para ele receber numa eventualidade, alguma coisa que aconteça. A diferença entre as categorias, por exemplo, do amador… Aqui que a gente está falando, a gente vai olhar mais a questão do clube e o respaldo que o clube precisa dar a ele, né? Ou seja, alguém atrelado a um clube, né? Isso. Atrelado a um clube. Mas aí e quando a gente vai para a pessoa física, a gente vai ver mais uma questão pessoal lá de aonde você atua, qual é a sua necessidade, aí entra já numa outra esfera. Mas quando a gente olha no coletivo aqui para a categoria amadora de um clube, aí a gente vai olhar mais a questão institucional, né? O grupo de atletas, qual é a necessidade? O clube precisa de uma despesa médica, precisa da garantia de invalidez. Aí, infelizmente, a gente não, como eu falei, a gente não consegue ofertar uma invalidez laborativa para esse atleta que ainda é amador. Apesar de ele receber bolsa aprendizagem para isso, né? A gente não consegue garantir porque ele não tem um salário pactuado. Ele não é um profissional, não tem um contrato profissional de trabalho. Ele ainda está em formação. Por isso que a própria lei, ela obriga todos esses requisitos. Porque além do clube ser obrigado a tentar formar esse atleta, ele tem que dar toda a questão de educação, ele tem que comprovar que ele está prezando pela educação para a formação do cidadão também, não apenas do atleta. E eu queria pegar uma parte do que a Alice trouxe, pegar o exemplo do Fred, né? Que é um atleta amador individual. Na verdade… Vou até pedir uma pausa só pra gente pedir pro Fred contar um pouquinho qual que é a prática dele pra gente, né? Pra gente poder exemplificar melhor. Que tipo de esporte que você pratica? O que você faz hoje? Hoje a minha vida de esporte, ela gira em torno do triatlo, né? E assim, acho que quem conhece um pouco do triatlo, alguém que pratica o triatlo, ele toma bastante tempo do seu dia para você treinar. Então, por isso que a maioria dos triatletas, principalmente os não profissionais, acordam 4, 5 horas da manhã para poder fazer os treinos antes do trabalho, né? Os meus treinos hoje, eles estão girando aí em torno de 14 a 16 horas por semana. Então, é um volume um pouquinho alto. Concentra mais no final de semana, sabe? Domingo você acaba tendo mais tempo. Mas hoje, assim, de 1 a 2 horas ali por dia, eu tô dedicando durante a semana. Hoje, por exemplo, eu tive que pedalar de manhã cedo, porque eu tinha reunião às 8. Então, 6 horas da manhã você já tá de pé, pedalando e resolvendo a parte do treino, né? Mas, como a gente tá falando aqui, né, no papo desde o início, a minha ocupação principal que paga minhas contas é o mercado de trabalho, é ser diretor comercial numa empresa. Então,
ele sempre veio como secundário, os esportes. Eu sempre pratiquei esporte, né? A gente estava batendo papo aqui antes, desde meus 7 anos de idade que eu velejei, tá? Ali com volta dos 9, 10 anos de idade que você começa a competir. E a experiência que eu tive com o seguro foi mais assim, era competições específicas, mas mais quando você ia para fora do país, né? Sei lá, um campeonato sul-americano, um campeonato norte-americano, que eu acabei tendo a oportunidade de me classificar e ir. E aí você acaba, através da federação, através do clube, você fecha um seguro para viagem específica, né? Eu não sei nem se também do que a gente está falando aqui desde o início, mas era um seguro, como você faz para um seguro de viagem, que cobre um acidente esportivo ou alguma coisa nesse tipo. São ramos distintos, na verdade, né? Quando a gente fala, apesar de incluir as questões de seguro de vida, seguro viagem é uma apólice distinta que a gente faz por um período determinado apenas da viagem, forma destino e qual é a atuação que você vai ter, né? Então, ele é um pouco diferente. Na verdade, ele complementa o seu seguro de vida. E aí, tem essas questões que a gente também havia comentado, que, por exemplo, quando você contrata com esse grupo de viagem, existe a questão ali, você vai informar que você vai até tal destino para praticar um esporte. Ok, aí você vai ter essa cobertura. Mas já quando a gente traz para a instituição desportiva, se ela levar o time toda a delegação. A delegação, isso. Para praticar o esporte em determinado local, né, destino, ele não vai ter uma cobertura se ele estiver praticando de forma profissional. E aí ele se lesionar. Então vamos trazer um exemplo aqui para trazer bem claro. Hoje você viaja para alguma competição de triatlo ou internacional, não. Mas dentro do país, sim. Dentro do país, sim. Mas nunca fechei nada de viagem dentro do país. Por exemplo, achei que o seguro de saúde já estava… dentro do país, sim. Se for nacional ou se for até não nacional, o seu seguro saúde e você tiver um acidente e precisar de um atendimento de emergência, vai te atender. Show. Ok, né? Mas, ou se no seu seguro saúde lá ele tiver uma abrangência nacional, você pode fazer até uma consulta eletiva em qualquer local, é diferente, né? Mas eu até entendo que realmente o pessoal acaba não contratando muito para o nacional. Quando é internacional, contrata mais. Até houve uma exigência agora, na América do Sul, principalmente, por conta de Covid, que você apresentasse, né, essa apólice de seguro viagem para entrar em determinados países, para poder acessar o país. E aí, enfim, independente se você ia para praticar um esporte ou não, né? Mas isso é bem importante também saber, o atleta saber se ele está indo para uma competição e ele vai atuar profissionalmente e este acidente ocorrer lá, atuando profissionalmente, ele não vai ter cobertura dentro do seguro viagem, entendeu? E ele pode ter a mesma lesão que ele sofreu lá e que não teve cobertura do seguro viagem, ele pode ter a cobertura do seguro de vida. Então, vamos trazer um exemplo. Um atleta foi lá e sofreu uma lesão na Argentina, né? Jogando na Argentina. Ele pode precisar de uma cirurgia de emergência e não ter a cobertura nem no seguro-saúde, porque não deu abrangência internacional, e nem no seguro-viagem, porque ele estava em uma competição profissional, e isso é risco excluído na apólice. Porém, se essa mesma lesão ocorrer, desta mesma lesão, ele ficar inapto para a profissão ou sofrer algum tipo de perda funcional ou parcial, ele vai ter cobertura no seguro de vida, entendeu? Entendi. Então, são coisas distintas e uma complementa a outra. Eu vou até… Sei que você precisa falar, Jaque, mas eu vou aproveitar essa questão da lesão para falar que o Caio também comentou pra gente, comentou aqui com a gente no trecho 2. Ele contou pra gente um pouco do como que é essa questão da lesão pro atleta, né? Ele até contou dos casos que ele teve. Vou pedir pra rodar aqui pra gente. A questão da lesão pro atleta é muito ruim, né? Os atletas treinam a vida inteira para um momento ali que a gente na competição, e quando essa lesão acontece, o atleta precisa estar preparado para aquilo mentalmente, porque dependendo da época da competição, isso pode trazer alguns, não sei se a palavra é essa, mas alguns problemas, né? Já vi atleta que teve lesão antes de competição,
importantes, né, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, e desistir porque a jornada até a principal competição, né, que faz a periodização é muito dura e ele não aguenta mais, não quer mais passar por isso. Já vi muito atleta fazer isso, né? Eu já tive lesão antes de campeonato. Eu já tive lesão. Eu quebrei o meu pé um dia antes da competição do Campeonato Mundial de 2014. Já fiquei fora de um Mundial de 2013 por conta da lesão que eu tive no joelho. Eu tive o tendão patelar parcialmente rompido. Mas a gente está sujeito, o atleta está sujeito a isso, infelizmente. Isso aí vai depender muito da gravidade, né? Enquanto ele falava, eu tava lembrando da Elaís Souza, né? Que teve Também ginasta, né? Que é ginasta, né? Que teve um acidente super grave, enfim. Acho que ela tava esquiando e ficou… acho que tetraplégica. Foi tetraplégica, esquiando, né? Não foi necessariamente na atuação da função dela. Mas ali acabou, né? Acabou a carreira, o Schumacher enfim. Também o Schumacher, teve, né? Exatamente. E que são acidentes relacionados à prática de esportes, né? Não necessariamente ligada à atividade deles. E aí eu ia linkar a questão do seguro, o Fred trouxe, né? Ele tem um seguro individual, né? E a Alice trouxe muito essa questão do institucional feito, né, pelas federações. É importante ter a noção das diferenças, né? Porque a federação ela vai fazer o que ela é obrigada a fazer. Então, assim, o que é pedido para a federação? Você tem que cobrir o salário anual do atleta, esse é o seguro. Então, se eventualmente acontecer uma invalidez total, um falecimento, enfim, a família do jogador vai receber ali 12, 14 salários, né? O equivalente ao que ele recebe em um ano. É aquilo que a família vai receber. Só que individualmente você tem situações distintas. O Caio pode fazer uma conta e o Fred pode fazer uma outra conta, falando, cara, se eu vier a faltar hoje, quantas pessoas dependem de mim? Né, e vier a faltar, seja por questão de uma invalidez, ou seja, né, por um acidente, ou questão do falecimento mesmo. Quantas pessoas dependem de mim? Quanto tempo essas pessoas precisam para se restabelecer? Se eu não estiver aqui agora com provento, né, com o dinheiro. Então pode ter um que olha e fala, eu acho que no meu caso precisa de 3 anos, pelo menos. Então eu vou fazer um seguro que me indenize 36 vezes a minha renda. Né? Pode ter alguma pessoa que vai olhar e falar, cara, minha família, em 2 anos eu acho que se equilibra. Então, assim, o clube vai fazer 12, né? Que é o que ele é exigido por lei e vai ser um apoio, não necessariamente você restabelece, né? A família, enfim. Então, essa questão do risco, da exposição, isso vai ditar muito, né? O Fred tem essa exposição no mínimo 2 horas por dia, né? Ele tá exposto a um acidente fora do ambiente de trabalho, causar um transtorno que vai impactar no trabalho dele diretamente, como diretor comercial também. Né? Então você tem, de acordo com a sua exposição de risco, né, o Caio vai estar lá, né, como ele falou, 6, 8 horas por dia fazendo treino. Então tudo isso vai impactar na quantidade de cobertura e na forma, né, e no tipo de seguro que você vai contratar. Porque é uma exposição muito maior, talvez, falando em acidente, né? Muito maior do que a minha, por exemplo, que passo boa parte do meu dia no escritório, né? Ou no home office ou no escritório. Então é aí que entra essa questão da individualidade, né? De você buscar, aí não necessariamente você vai buscar um seguro para atleta individual, mas você vai buscar um seguro individual que faça sentido para a sua composição de vida e que cubra ali acidentes, doenças, enfim, que façam parte do seu, que você tenha uma propensão maior e um risco maior para o seu dia a dia. Entendi. E isso tudo impacta também no preço que você vai pagar para ter o seguro, né? Exato. O que compõe esse preço, assim, além desses pontos que você citou? Por exemplo, vou até utilizar você, Fred. Você disse que não compete, né, fora do país, mas você compete aqui dentro. Se o Fred for numa competição aqui, o que ele tem que levar em conta para contratar um seguro? O que isso vai influenciar? A quantidade de competições que ele faz, além dos treinos? Se é uma competição só, se não é? O que Olha, compõe? No seguro, quando a gente vai para o seguro do evento, ele é um seguro mais massificadinho. Normalmente é um seguro mais barato, porque você tem ali pacotinhos contratados. E se você vai para uma proteção individual, né, quando você coloca lá, provavelmente o Fred deve ter colocado ali na avaliação dele, né, riscos, né, relacionados ali. Você coloca se você pratica um esporte, que esporte que você pratica. Tudo isso influencia no preço que a seguradora vai te cobrar. Então, idade, o que você, né, a sua idade, o que você
que tipo de esporte que você pratica. Então, assim, tem seguradoras que no seguro de vida individual tem restrições. Então, se você colocar lá que você pratica, que você esquia, né? Eu falo, né, eu pratico, né, esqui eventualmente, enfim, eu faço a prática de voar de balão, pegando algumas coisas, pular de paraquedas, enfim. Então tem seguradoras que têm restrição, tem seguradoras que recusam o risco, tem seguradoras que agravam o risco. Então isso é importante, né? Você declarar e buscar um seguro que você tenha tranquilidade, né? O Fred trouxe o exemplo do seguro viagem. Isso acontece muito no viagem. Sim. Você vai contratar um seguro para fora. Se você não declarar que você vai fazer alguns esportes ali, não na prática profissional, mas que você vai praticar alguns esportes, você não é coberto, né? Então, você se lesiona num snowboarding fora daqui. Qual seguro você contratou, né? Com a prática ou sem a prática? Então, às vezes, a gente tem essa preocupação, assim, isso vai influenciar no preço, sem dúvida. Vai ser um seguro mais caro. Mas você vai estar protegido, mas você vai estar protegido, exato. E até eu acho que na questão aí da precificação, tem também a diferença entre a prática, né? Porque sabemos, por exemplo, que o Fred pratica isso, né? E aí você vai informar. Mas tem também o cidadão lá que vai fazer a contratação, mas ele eventualmente resolveu que vai saltar de paraquedas, entendeu? Mas ele não vai ter informado o seguro de vida. Exato. Não posso pular, chega lá na hora com medo, né? Não posso pular, meu seguro de vida não informei. Isso é diferente, né? É diferente uma pessoa que vai por lazer, né? Isso não seria excluído, né? Digamos assim, um acidente nessa situação. Comprovado que ele não era uma prática dele, né? Mas aí senão vai ter essa pré-composição. Mas acho que no geral, na precificação, né? Já que tem mais um modelo que já está padronizado. Então, quando a gente vai fazer uma cotação, eu vou entender mais qual é a realidade do Fred, para que na ponta, porque as seguradoras elas já nos disponibilizam isso, e aí lá no sistema já tá prontinho. Conforme eu responder as perguntas que estão lá, ele já vai ter precificado conforme o risco da subscrição. Entra o papel do corretor, né, de fazer essa triagem, né, e olhar qual seguradora eventualmente faça mais sentido, né, pro risco, né, pro risco do Fred. Né, acho que essa seguradora tem mais, né, porque são planos, são, né, produtos diferentes, né, que as seguradoras têm na ponta. Então, o papel do corretor nesse momento é importante também, de entender o risco do Fred, o que ele está mais exposto e qual seguradora que vai estar mais propensa, né, a não trazer dor de cabeça. Vamos colocar assim, um seguro que se encaixe mais no perfil dele. Entendi. E vocês têm notado, assim, alguma mudança na demanda por seguros, tanto para atletas profissionais, quanto os amadores em formação, quanto como Fred. Como o Fred, que pratica, né, não como atividade principal. Mas, por exemplo, as pessoas têm se interessado mais em praticar esportes, em viajar com algum esporte, para praticar algum esporte depois da pandemia, porque todo mundo ficou trancado em casa. Ou então, por conta de competições que estão chegando aí, né, o Pan-Americano, a gente falou, as Olimpíadas que estão vindo, que incentivam as pessoas a fazer mais esportes. Vocês veem alguma mudança, algum aumento na demanda por conta disso? Ou no momento não? Isso não impacta ainda? O que vocês têm visto de tendência? Na verdade, eu acho que as organizações, elas acabam se preocupando mais. Tanto a organização que tem esta obrigação legal da contratação. Por conta da lei, isso. Né? Ou geralmente, por exemplo, um campeonato lá de triatlon, né? Aí o organizador está preocupado com a situação até por uma questão de responsabilidade civil, né? Aí tem essa questão. Né? Hoje está muito forte. Se acontecer alguma coisa, não apenas com o atleta, mas com o staff, com o terceiro, enfim, né? Isso também é bem importante. E a gente recebe bastante essa demanda também por conta disso. Não acho assim que exista ou chegou até aqui existir algum momento em que esta procura foi maior. Eu acho que o processo que a gente enfrentou e passa por todo esse tempo é um trabalho de conscientização, né? De levar para o consumidor, ele entender o que é que ele está contratando, qual que é a necessidade, porque como queira ou não, acaba que o nosso cliente final acaba sendo muito a instituição ainda. E aí isso ocorre não só a proteção financeira por conta do que ele poderia ter que pagar a indenização por ter contratado errado, mas também uma proteção jurídica para ele, por ter contratado aquilo, por um processo dele. E já aconteceu, tá? Já aconteceu com clientes meus, da gente conseguir afastar esse pedido de indenização porque ele tinha cobertura ou porque a gente pôde provar que não era devido naquela situação.
por simplesmente levar o entendimento ao juizado de forma como funciona o mercado de seguros e por que não seria devido. Então, esse é um trabalho bem importante também. Então, acaba sendo muito específico esse trabalho, por isso que a gente procura formar corretores para trabalhar nesse nicho, para que o cliente final também seja bem atendido e não faça uma contratação ineficiente. Entendi. Outra dúvida é também em relação a alguns casos emblemáticos, né? Por exemplo, teve o caso da Chapecoense, que caiu o avião, né? Eles estavam indo para o campeonato, enfim, a maior parte dos… Não digo só dos jogadores, né? Mas de todos que estavam ali no avião veio a falecer, né? Esse tipo de situação também acaba aumentando a conscientização das pessoas por esse tipo de seguro. O que você vê nesse caso? Acho até que, pelo que você estava contando, você até participou, né, de algo eu fiz a gestão de crise deles, né? Até porque a Chapecoense, eles são meus clientes desde 2014. Então, quando eu iniciei esse trabalho lá, fui eu que fiz. Inclusive, eu fiquei 1 ano trabalhando só na questão do acidente para o clube, né? E pelo incrível que pareça, como eu atendo vários outros clubes hoje no país, eu vejo um movimento um pouco engraçado nesse sentido, que é muitas vezes o atleta, porque eu tenho muito esse contato com o atleta assim também no clube, coletar documentação e tal. Às vezes ele vai jogar em outro clube, ele não tá preocupado, mas se ele vai jogar lá na Chapecoense, ele quer saber se tem seguro. Sério? Acho que ficou marcado, né? História. Isso me impressiona, tá? Me impressiona. E o mercado, ele não reagiu tão bem. A maioria das coisas que eu escutava na época era isso nunca mais vai acontecer. Que é uma coisa que a gente que trabalha no seguro não acredita, até porque a gente trabalha com risco, né? E havia muito disso. Mas houve algumas alterações em mercado em relação à colocação desse risco. Por exemplo, hoje é uma exigência, às vezes isso até traz nos questionários de avaliação de risco, por exemplo, se essa equipe profissional está viajando com companhia aérea que tenha menos de 10 aeronaves, entendeu? Então, houve uma movimentação para entender como eles fazem… Gestão de risco, né? Isso, fazem hoje essa logística. Então, existe alguns pontos assim. Mas de falar que o mercado parou, não, meu Deus, vou olhar aqui o que está acontecendo, não. Acontece muito mais a procura por uma questão de se adequar à lei, né? E quando a gente chega, então é um trabalho muito próximo. Você precisa entrar e precisa explicar o que é que está acontecendo, porque senão ele ainda cai naquilo que eu falei de olhar a nomenclatura e achar que está coberto, por não entender de fato como funciona o trabalho do o mercado segurador ou a condição geral da apólice. Por isso que esse trabalho ele precisa ser feito muito próximo do atleta ou do clube, porque você precisa explicar cada detalhe para que ele tenha consciência do que é que ele está contratando e que aquilo… E quando a gente fala então de uma instituição, a gente acaba atuando mesmo como um braço de gestão dele, né? Então a gente atua ali diretamente com o clube e olha cada risco, porque no futebol também, que eu posso falar assim com mais autoridade, que é onde eu mais atuo, né? Então no futebol, além dessas garantias que a gente contrata por questão de legislação, existe também uma garantia bem específica que roda nesse mercado, que é uma garantia entre clubes. Então, por exemplo, eu tenho um atleta que atua num determinado clube. E aí ele também, os clubes pactuam um contrato de cessão temporária desse atleta para ele atuar em outro clube por um tempo determinado. É um empréstimo. Exato. E aí, quando ele faz isso, o clube que está cedendo exige que o clube cessionário contrate a um valor que ele determina, né? 5 milhões, a favor do clube cedente. Então, por exemplo, este atleta vai ter, o clube vai ter a obrigação de contratar o seguro de vida da legislação e ele também vai ter a obrigatoriedade de contratar outro seguro de vida que vai cobrir questões de morte e invalidez profissional desse atleta para garantir este atleta que é o ativo do clube cedente e garantir ao clube cedente. Entendeu? Então, por exemplo… A ideia dele eu tô emprestando. Se acontecer alguma coisa lá, eu não posso… Exato. Né, tipo, a garantia do meu bem, né? Vamos dizer assim, pela empresa. Exatamente. Assim, falando nesse termo, é um pouco chato a gente falar nisso como um produto, mas é verdade. Ele é o ativo do clube. Então, existe essa questão do seguro também. Até por isso que a gente falou…
existem várias coisas que se complementam, várias necessidades bem específicas, e esses contratos são bem específicos e geralmente geram milhões de indenização, são riscos altíssimos. A gente já pegou aí casos de transações internacionais com risco de um atleta de 30 milhões. Entendeu? E aí o clube tinha que apresentar, caso esse atleta viesse a falecer ou ficasse inválido, o clube deveria pagar não apenas os herdeiros legais conforme a legislação, aqui trazendo um caso de morte, né? Mas também o clube que estava cedendo lá o valor determinado por ele em contrato. Então, essa proteção financeira é muito importante para o clube. E, às vezes, isso passa despercebido, é uma pólice que não é contratada, ou que é contratada de forma ineficiente lá com uma cobertura de invalidez. O mercado é mais restrito para que você possa… E tem outro ponto bem importante nessas apólices, quando você está indicando um cedente pessoa jurídica, um beneficiário pessoa jurídica, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, o cliente lá afinal não sabe, que quando ele está fazendo esse seguro presta garantia, quando ele determina lá um beneficiário, se você não fizer uma documentação com uma anuência antecipada, a única indicação de beneficiário feita é válida para morte, não para invalidez, porque por condição geral… Peraí, vamos traduzir isso aqui, ficou um pouco complexo agora. Tá. O beneficiário é quem vai receber a indenização do seguro. Isso. Tá, geralmente costuma ser os familiares. Normalmente é familiar. Isso, vai ser os herdeiros legais. Por exemplo, a legislação exige que o clube contrate esse seguro de vida e acidentes pessoais que seja pago aos herdeiros legais ou ao beneficiário por ele indicado nesta apólice que exige na legislação, certo? Um exemplo, né? Os filhos e a esposa. Exatamente, né? Uma dúvida muito rápida, mas é um parênteses sobre isso. E aí, quando é um atleta emprestado, por exemplo, você vai ter 2 beneficiários. Eu vou ter 2 apólices. Você vai ter 2 apólices. 2 apólices. Isso. E aí, o que Mas os beneficiários são os mesmos? Não. Aí você tem uma apólice para a família e uma apólice para o clube. Isso, o clube vai ter 2 apólices. Uma para garantir os herdeiros legais ou o beneficiário e uma para garantir o clube cedente. Legal. Entendeu? Entendi. Só que o que acontece… Isso tem que estar muito bem escrito para não dar problema. Inclusive, muito bem explicado, né? Exato. Porque nas apólices, quando você faz uma indicação de beneficiário, você está indicando para cobertura de morte. Porque em caso de invalidez, o próprio segurado é o beneficiário. Sim. Entendeu? É ele quem vai receber. Faz sentido. E aí os clubes contratam esse seguro que é de empréstimo sem atentar a este detalhe. Ele faz a indicação de beneficiário porque como já é uma questão mais restrita no mercado, quando ele encontra, ele contrata. Aí, não, posso fazer a indicação de PJ porque a seguradora está aceitando. Mas eles não sabem que essa indicação é válida apenas para morte. E não para invalidez do próprio atleta. Então, existe um contrato que aí a gente já parte mais para uma questão de garantia, ou poderia dizer até um prestamista, né? Porque é uma garantia entre um produto, vamos colocar assim. E aí você precisa fazer uma documentação especial para este tipo de seguro, para que você o atleta, né, dê essa anuência antecipada e que na hora de uma invalidez profissional, essa indenização seja paga também ao clube cedente, porque senão na outra pólice também o próprio segurado seria o beneficiário, entendeu? Resumindo, o atleta tem que dar ok para pagar o clube que o emprestou. Exatamente. E geralmente essas apólices, elas têm valores altos. Então essa contratação, ela precisa ser vista muito de perto para ela ter uma proteção tanto financeira e jurídica nessa contratação. Entendi. Então também é outra especificidade deste mercado e que precisa ser feita de forma… E quando acontece, a gente vê, por exemplo, muitos atletas que vão muito jovens, né? Jogar fora, por exemplo. Uhum. Isso impacta também esse tipo de apólice? Ou não? Não. A questão da idade, ser menor de idade, alguma coisa assim, não? Não, né? na verdade, isso depende da precificação do grupo, aí ele teria que Entendi. estar coberto pelo clube, né? Que vai estar recebendo exatamente. ele, né? Tem clubes, por exemplo, que atleta, às vezes ele fica cedido temporariamente para um clube no exterior. Mas ele fica vinculado ainda, porque ele ainda tem o valor dele no clube, né? Aqui de Brasil. origem, no caso. Então ele ainda fica vinculado. Mas ele está exposto lá em outro… Mas isso não é visto, né, Jaque? Não impacta. Não. Até porque a gente não tem uma… a menos, né? A gente não tem uma restrição por âmbito geográfico, né? Não. Acho que isso responde. Entendi. Falando um pouco de fora, né? Eu vou ter que ir caminhando aqui pro fim do nosso papo. O que vocês têm visto assim…
desse tipo de mercado lá fora que dá para trazer aqui para o Brasil, ou que seria uma boa ideia trazer aqui para o Brasil? Tem algo nesse sentido? Então, dá um briefing aí, né? O que ocorre é que a Jaque, enfim, mais como seguradora, né? Pode falar mais essa visão de seguradora. Mas o que eu posso falar da minha parte é que a gente fez essa consulta justamente com o modelo europeu, né? Só que a gente precisa trazer isso para o Brasil e adequar a legislação. Então, acho que esse é o nosso maior obstáculo, né? Porque lá fora é feito de forma diferente, assim. O mercado vê de forma diferente. Então, até para a gente trazer isso no modelo de resseguro, a gente acaba tendo restrição de idade, porque ele não entende o mercado. Lá eles atuam diferente. Geralmente é o próprio atleta quem contrata a sua pólice. Exato. Entendeu? Lá fora é assim. Porque aqui a gente precisa adequar uma legislação. E aí lá fora é diferente, o próprio atleta contrata, e aí ele tem lá na sua pólice individual já essas questões, tanto de laborativa quanto uma temporária. Então, é comercializado de forma diferente. Mas, por questões de legislação hoje no Brasil, a gente não consegue trazer o mesmo modelo. Exato. O que eu posso colocar é que o mercado, principalmente o europeu e o americano, eles já estão mais evoluídos nesse sentido. Uma questão de cultura, né? Cultura, exato. Então, por exemplo, dificilmente você vai ter essa discussão quando a gente fala do clube, porque o indivíduo, né, ele já faz o seguro individual dele lá. Então, até só para a gente ter esses efeitos comparativos, se a gente pega o mercado, né, Japão, por exemplo, 90% da população tem seguro de vida no Japão, individual, assim, né, 90% da população. Quando a gente vai para os Estados Unidos, 70%. Quando a gente vem aqui para o Brasil, 15%. Só que desses 15%… 80% dos 15% são coletivos, né? São seguros que você tem por conta do seu empregador, enfim. Então, é uma convenção coletiva. Uma convenção coletiva, um clube, uma associação, enfim. Então, é um mercado onde você tem uma penetração, se você for olhar aí, de 6%, né? Ainda no Brasil. Então, você tem essa questão cultural, que as pessoas não buscam ainda o seguro, né? Até tem, quando a gente olha essa questão de país, né, desenvolvido, a gente debateu bastante isso no evento. Eu encontrei a Alice, a gente estava no evento essa semana. Que os países desenvolvidos já têm isso. Isso faz parte da economia, né? Quando uma pessoa falece, o dinheiro volta para a economia. Falece e volta, né? Se você tem 70%, 90% da população segurada, é dinheiro girando na economia. Então, essa questão mesmo da cobertura de seguro, ela tá bem madura. Tanto que até para compartilhar com vocês, a gente tem trabalhado em um desenho, junto com a Alice, para poder… A Alice ela buscou algumas seguradoras para falar, gente, existe esse problema e a gente não tem onde colocar esse risco, né? Existe uma obrigatoriedade e eu não tenho hoje seguradora, né, que consiga atender. E a gente começou a trabalhar, falou, vamos desenhar, vamos tentar buscar como é que a gente faz. E aqui no Brasil, a gente não conseguiu solução, para você ter ideia. A gente teve que buscar o mercado de Londres. Então, a gente teve que buscar, né, até falando do termo técnico, né, que a Alice usou do resseguro. É o seguro da seguradora, né? Então, a seguradora precisou buscar uma proteção em Londres para poder nos apoiar nesse seguro que é com uma cobertura muito específica e que aqui no Brasil as próprias seguradoras e resseguradoras têm receio de cobrir. Então, ainda é um mercado que ainda tem muito para amadurecer, né, no Brasil. E aí olhando para fora mesmo. Quando a gente fala de mercado americano e europeu, são os dois mais desenvolvidos, inclusive nesse tema, né, de cobertura laborativa, de cobertura individual, de cobertura… E até complementando, né, já que eu acho que no Brasil, essa questão do seguro de vida, essa questão cultural, ela é muito ainda vista como uma transferência de responsabilidade. Eu tenho meu seguro de vida, mas quem vai pagar é minha empresa. Mas eu não olho para minha família, não faço uma projeção da minha própria vida. A gente que tá mais imerso no mercado de seguros, tem isso, assim, como a Jaque comentou antes. A gente tá no avião, assim, deu uma turbulência, mas meu Deus, e a minha filha em casa, né? Tu já começa a pensar aí que começa a pensar, e agora? O que eu faço? E aí a gente já sabe mais como atuar nesse sentido, né? Então já faz essas proteções pensando nisso. Mas é muito uma questão cultural ainda. Então, eu sou um atleta. Não, mas a responsabilidade é do meu clube. Tá, mas e se ele não tiver contratado? Qual é a tua garantia, né? O que você tem feito por isso? O que me leva até a pedir para você falar um pouquinho antes da gente encerrar, Fred. Como que foi a sua experiência, né? Nessas viagens que você já fez, né? Não, em competições ou até para fazer outro tipo de esporte que deve estar contando um pouco no bastidor, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com a visão lá de fora, se acontecesse algum acidente, alguma coisa durante a sua prática de esporte, né? Não como atleta profissional, mas como um atleta ali, né?
atleta turista, né? Tava até comentando com vocês mais cedo. Quando eu fiz uma viagem e a gente ia fazer snowboard nessa viagem, né? E aí eu me lembro que um dos meus amigos se acidentou, caiu lá numa rampa e a gente acabou tendo atendimento médico. E o médico, quando viu que a gente era brasileiro, a primeira coisa que ele perguntou foi, né? Qual que é o seguro que você fechou? Ele viu que a gente tava com roupa de snowboard. E aí a gente mostrou. E aí ele falou assim, você tem a pólice aí? E ele queria checar exatamente isso, né? Se tinha seguro para prática de snowboard, de esportes de neve e tal. E aí tinha, por sorte tinha, porque a agência que a gente tinha fechado lá, na época, indicou e direcionou exatamente isso. Acho que é o que eu estava falando um pouco antes, né? Acho que o agente do mercado é muito importante, né? Passar essa informação. Por isso que eu acho que o trabalho de vocês é importantíssimo. É incrível porque o consumidor final, ele não sabe nada de nada. Ele sabe do trabalho dele. Eu sei do meu mercado, né? Eu não vou saber de seguro. Então, é muito importante isso, né? Eu acho que… Difundir a Parabéns, prática. exato. Lá fora já tem essa cultura, né? Como você disse, ele já perguntou, né? Porque ele já perguntou qual a pólice, né? Natural, né? Qual a pólice? Qual que você tem, né? Ele nem considerou a questão dele não ter, né? Qual a pólice, né? Exato. Com isso, então, eu queria fechar, gente, pedir uma última dica, né? Para quem tá indo… não só os atletas profissionais, mas os atletas amadores também, né? Atleta turista, gostei desse termo. Que for para fazer alguma prática esportiva, o que ele tem que contratar na pólice dele, seja profissional, seja amador? Tem alguma dica fundamental que não pode ficar de fora? Vou começar por você, Jaque. Eu vou pegar o gancho do Caio. Acho que a dica de quem vai, principalmente o atleta turista, se ele pratica algum esporte, ele sabe que ele vai… eventualmente passar por essa situação que vai aumentar o risco dele lá fora, ele tem que especificar, né? Não cair muitas vezes nas garras do preço, né? Mas é mais barato aqui um seguro viagem sem a prática. Mas você já sabe que você vai praticar, informa, né? Porque o ônus, vamos dizer assim, de uma não informação, de você passar por um acidente fora do Brasil principalmente, o custo é infinitamente maior. Então… o atleta turista, né, que for praticar esporte fora do Brasil, busca uma pólice que cubra essa prática. E você, Liz? Olha, eu acho que primeiro procure um especialista. Justamente porque a gente acaba prevendo muitos cenários, né? Em uma conversa, em situações… porque a gente pensa nisso o tempo todo. Em situações que às vezes a pessoa não está ali atenta. Então, acho que esse é o ponto principal. Para que também você possa receber o máximo de orientação. E também ver do cenário que a gente vê, né? Para poder se prevenir aí e não se sujeitar a situações desagradáveis lá na hora que você precisar do seu seguro. Legal, quer fazer alguma observação? Eu vou procurar meu corretor assim que eu sair daqui, porque eu já tô vendo várias coisas que eu deveria ter comentado com ele. Agora, ou que eu não fui perguntado para poder já vai dar uma olhadinha na pólice. Legal, gente. Então, é isso. Queria agradecer vocês pela presença, pela conversa, pelos esclarecimentos. Olha, tiraram várias dúvidas minhas aqui que eu nem tinha ideia. Espero que tenha ajudado também quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente. Obrigada, Jaque. Obrigada, Alice. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. No programa de hoje, os nossos convidados explicaram como funciona o seguro para atleta. Se você está vendo a gente pelo YouTube, encaminha para os amigos se você gostou e deixa aqui nos comentários se você pratica algum esporte, se você já passou por alguma situação assim. Conta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro tá disponível também nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e o roteiro e apresentação é de Jamile Nero. Até a próxima. Faça um bom negócio para o seu negócio. Seguro empresarial da BB Seguros. Mais tranquilidade para a sua empresa a partir de R$ 28,33 por mês. Saiba mais em bbseguros.com.br.